Boa noite, Pedro. Deixa eu ver quantos colegas nós temos. 21 colegas, ok. Bom, pessoal, então nós estávamos trabalhando, né, algumas interpretações, né, interpretações de algumas lógicas particulares, né, muito conhecidas, utilizadas aí na programação de uma maneira geral, né. Lá em lógica de programação 1, vocês já tiveram contato com essas lógicas, pelo menos com as 3 primeiras, né, que a gente viu. Né? A lógica AND, a gente usava 2 is comerciais, vocês lembram? Se eu queria fazer o teste, por exemplo, uma variável, if A maior do que 5, aí bota 2 is comerciais, AND, I menor do que 7. Aí era para ver se estava entre 5 e 7 ali o número. Aí a gente usava também a lógica OR, lá em lógica de programação 1, vocês lembram? Aí os caracteres que a gente usava para usar a função lógica OR eram duas barras em pé. Né? O I comercial era para a lógica AND e as barras para a lógica OR. Né? A gente usava essas lógicas lá também. E a gente acabou de revê-las, né? Aqui vimos a lógica NOT, né? E vimos também como a lógica NOT altera a lógica I ou OR, criando 2 novas lógicas, que é a NAND e a NOR, né? A NAND é a AND com a saída invertida, a NOR é a OR com a saída invertida, né? Então, a criar mais 2 lógicas, que é a AND invertida e a OR invertida. E finalizamos a aula passada, anterior, né, no horário AB, mostrando a lógica XOR, que é a OR exclusivo. Então, a saída só vai ser 1 se exclusivamente uma das entradas for 1. Então, vamos agora analisar como se faz isso lá no IMPLC7. Então, deixa eu compartilhar aqui meu desktop, né? Deixa eu abrir aqui o IMPLC7. Vou compartilhar aqui. Ok, simulação de circuitos lógicos em ladder, né? Nós vamos fazer algumas simulações, tá? Essas simulações fazem parte aí da nossa familiarização com o software, né? E essas primeiras aulas que a gente vem trabalhando o uso do software. Então, é muito importante você instalar o software, fazer aquela ativação do software, né? Para ele ficar desbloqueado, que é grátis. É só seguir aquele procedimento de preencher o formulário e treinar, né? Treinar em casa, tá? Então, essa é a nossa primeira lógica que a gente vai fazer. Ó. Aqui nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos, nesse slide, ó, eu tenho 2 chaves fim de curso, que são 2 sensores de entrada, ó, LS1 e LS2. E aí, essas 2 chaves fim de curso têm que acionar uma válvula solenoide. Ok, então a gente lembra das aulas de CLP que, para trabalhar com CLP, eu vou colocar cada uma dessas chaves fim de curso, LS1 e LS2, eu vou colocar em uma entrada do módulo de entrada do CLP. E a válvula solenoide eu vou ligar fisicamente a uma saída do módulo de saída do CLP. Fazendo isso, eu tenho que fazer o programa dentro do CLP para relacionar essas entradas, que é as 2 chaves fim de curso, e a saída, que é a válvula solenoide. Então, está aqui o programa. Ó. Vamos fazer esse programinha bem simples, né? E ver aí como se relaciona com a lógica que a gente acabou de ver, tá? Então, deixa eu abrir aqui. WinPLC7. No meu menu iniciar, aqui o WinPLC7 já está instalado, né? Vamos abrir. Pronto.
Essa é a janela, ele já está ativado aqui na versão LE. Vamos esperar um pouquinho, né? Terminar aí de abrir. Ok. E aí eu clico aqui, ó, criar uma nova solução. Esse é o botão para criar um novo programa, né? Eu clico aqui. Aí eu dou um nome para o programa. Então, eu vou colocar aqui Lógica End. Criar. Aí ele abriu a janela aí do simulador, né? Esse simulador aqui, ele funciona como um ambiente de programação e é onde eu vou fazer aqui o meu código-fonte, né? Que no caso é a programação em ladder, e vou mandar para o CLP. Ele tem um CLP virtual, que é dado por essa máscara aqui. Quando eu clico nela, ele mostra, ó, CLP virtual, tá? E eu posso testar o funcionamento do meu programa nesse CLP virtual aqui. Lembrando das aulas passadas, que é bom sempre renomear os endereços, tanto do módulo de entrada, eu clico 2 vezes aqui no nome, ó, e aí o endereço do módulo, em vez de deixar 124, eu mudo para 0, fica mais simples. E o módulo de saída, que é o Q, eu também clico 2 vezes aqui em cima do nome, e o endereço do módulo de saída eu também coloco 0 para ficar mais simples a programação, tá? E aí, uma vez feito isso, eu não fecho mais essa janela, eu só minimizo. Aí ele fica aqui no cantinho, ó, no canto inferior esquerdo. Tá aqui, ó. Vou minimizar. Quando eu precisar, eu puxo ele daqui do canto inferior esquerdo. Certo, onde é que eu vou fazer o programa? A gente viu que o programa, o main, que é o programa principal do CLP, aqui como a gente está no step 7, né? Só que aqui do IMPRC 7, o main é esse OB1 aqui, ó. Eu vou colocar aqui a lupa aqui, né? Será? Não. Tem que ser aqui no menu iniciar mesmo. Lupa. Vou botar a lupa para caso facilite para alguém. Então, ó, esse OB1 aqui é onde eu vou escrever o meu programa principal. Então, eu clico 2 vezes nele. Aí, ó, ele abre aqui o espaço. Eu vou até reorganizar essa janela melhor. Quando eu vou passando o mouse aqui, ó, ele me dá essas 2 setinhas que eu posso clicar, segurar e arrastar, para me dar mais espaço aqui para trabalhar, tá? Então, eu não vou usar essa tabela de símbolos não, por enquanto. Eu vou baixar ela aqui mais. Então tá aqui, ó, a minha janela é aqui onde eu vou fazer o meu programa. Eu estou aqui na Network 1. E aí, o programa é esse. Uma válvula, aliás, uma chave fim de curso eu vou representar por essa primeira entrada A, uma outra fim de curso por essa entrada B, e a válvula solenoide pela saída Y. Então, é 2 contatos abertos em série com a bobina. Então, eu venho aqui para o meu programa, ó. Aí eu vou clicar aqui no contato aberto. Aqui ele está dizendo, ó, esse contato aberto, ó. Tá vendo? Ele está aberto, não tem o tracinho, tá vendo? Então, eu clico nele, ó. É 2 contatos abertos, ó. Cliquei 2 vezes. E a bobina aqui, ó. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, I0.0, que é a primeira entrada, para esse primeiro contato, né, ó. Para o segundo contato, eu vou colocar a segunda entrada, I0.1. É só digitar e dar Enter. Quando está selecionado, né, ó, é só digitar e dar Enter. I0.1. Estou só digitando e dou Enter. E aqui vai ser a saída, vai ser Q0.0. Dou Enter. Então, tá aí o programa, ó. 2 chaves fim de curso em série, bobina de saída também em série. Então, o que a gente faz para executar? Eu sincronizo para mandar o programa para o CLP, clico sim, mando rodar. Aí o meu CLP agora está rodando.
coloco para monitorar. E aí posso testar por aqui mesmo. Então, lógica AND, se eu tiver só uma das entradas acionadas, ó, eu acionei só a segunda e 0.1. A saída não foi acionada. Vou desacionar. Vou acionar só a entrada 1 agora, ó, a 0.0. Quando eu acionei só essa, teve continuidade para cá, mas essa não está acionada, então não acionou a saída, né? A lógica AND é, eu preciso que essa entrada esteja acionada e essa também, né? Essa e essa estejam acionadas, que aí a minha saída vai estar acionada. Eu botei para gravar? Botei. Então tá aí, ó. Essa é a lógica AND, né? Professor, quando é que eu posso usar essa lógica AND? Aí tem várias situações, né? Digamos, por exemplo, que você precise que uma determinada, um vaso, por exemplo, de pressão, né? Um vaso de pressão, tem um líquido lá dentro. Então você precisa que aquele líquido que está no vaso de pressão, ele alcance uma temperatura e uma pressão desejada. Aí você tem um sensor de temperatura lá dentro e um sensor de pressão lá dentro. E aí você só vai escoar o líquido daquele tanque se a pressão e a temperatura tiverem alcançado um determinado valor. Lá, 4 bar e 60 graus. Então, chegou nesses dois níveis de pressão e temperatura, eu posso escoar, abrir a válvula e tirar o líquido lá de dentro. Então, como eu preciso que as duas condições sejam satisfeitas ao mesmo tempo, essa lógica é a AND. E a lógica AND, a gente coloca contatos em série. Ó. Contatos em série. Então, essa bobina só vai energizar se o sensor de temperatura e o sensor de pressão estiverem acionados. Aí eu vou ligar lá a válvula que vai drenar o líquido para fora do vaso de pressão. Então, é bem simples fazer uma porta AND em ladder, né? É só botar as entradas em série. Beleza, pessoal? Beleza. Show. Aí quando vocês precisarem, quando na lógica, no entendimento do problema, vocês virem que uma coisa precisa estar junto com a outra acontecendo para uma ação ser uma determinada ação acontecer, aí você, opa, isso é lógica AND, então eu vou botar esses sensores em série. Ok, então eu vou dar um stop. Aí eu vou salvar aqui, né? E vou fechar essa solução. Vou fechar aqui a monitoração. Vamos fechar essa solução. Vamos para a próxima. A gente fez a primeira aqui, né? Relação entre aqui usando a porta lógica, né? Agora aqui, ó, nós temos duas chaves fim de curso e o relé solenoide também, né? Ó, a válvula solenoide aqui. Ó. Só que agora elas estão em paralelo, né? Vamos ver como é que é esse funcionamento lá em ladder, né? Ó, vou criar uma nova solução. Vou botar aqui, ó, lógica OR. Ele abriu aí o programa, eu vou entrar no OB1. E aí aquele novo programa lá, ó, ele tem dois contatos, né? Então, é um contato aqui, né? Ó. Aí ele abre um paralelo, né? Então tem que clicar nesse segmento aqui, ó. Clico nesse segmento para deixar ele tracejadinho, ó. Aí eu venho bem aqui em cima, ó, para abrir um ramo. Então aqui, ó, Open Branch, eu abro um ramo aqui, ó. Aí apareceu uma setinha, ó. A setinha está azul, significa que ela está selecionada. Eu já vou botar o contato, ó, o contato aberto novamente. Aí, ó, já ficaram os dois contatos em paralelo como eu queria. Aí eu vou precisar fechar o ramo.
Então, eu clico na setinha aqui para selecionar ela. E aí vou lá em cima, ó. E aqui, Close Branch. Ó. Close Branch. Aí eu seleciono aqui. E aí ele fecha aqui o ramo. E boto a bobina de saída lá no final dessa programação aqui em ladder. Então ficou assim, ó. Contatos abertos em paralelo, em série com a bobina. E eu preciso colocar os endereços, né? Os endereços são tanto endereço aqui, né? Lembrando, representa tanto o endereço da variável como o endereço físico de entrada, né? Onde está ligado o sensor lá no modo de entrada do CLP. Então aqui eu vou botar o i0.0, aqui em cima, né? Aqui embaixo vai ser o i0.1. Aqui na bobina, como é a saída, vai ser Q0.0, né? Saída é Q, né? Aí dou Enter. Tá aí o nosso programa finalizado. Vamos ver como é que ele executa. Então, eu vou sincronizar para mandar o programa para dentro do CLP. Ok. Vou mandar o CLP rodar, executar o programa. Aí ele ficou verdinho, está executando o programa. Vou colocar para monitorar. Quando eu estou monitorando, eu posso clicar tanto aqui, como eu posso usar a máscara, né? Aqui é a máscara. Só que como é um novo programa, eu tenho que configurar novamente o endereço. Faço isso rapidamente, ó. Só clicar 2 vezes e alterar o endereço. Aí eu vou fazer agora a simulação por aqui, tá? Ó, pela interface do CLP virtual. Muito bem, então, ó, digamos aqui que lá no nosso programa era 2 fim de curso, né? 2 chaves fim de curso. Então, digamos, né, que a chave fim de curso, ela vai indicar que uma caixa chegou no final da esteira. Então, eu tenho 2 esteiras. Digamos que eu tenho 2 processos produtivos, né? Digamos que seja de refrigerante, tá? E aí, o refrigerante foi enchido, né, dentro das garrafas, as garrafas foram colocadas no engradado, e o engradado já está com todas as garrafas na esteira, aí chegou lá no final da esteira, né, o engradado bateu na chave fim de curso lá. Aí, como eu tenho 2 esteiras, uma é de refrigerante de cola e outra de refrigerante de uva, né? Então, qualquer que seja a caixa que chegar, vai ter que acender uma lâmpada lá dizendo que tem uma caixa, para alguém tirar esse engradado de lá, tá bom? Então, a gente já pode imaginar que é a lógica OU aí, né? Porque se chegar na primeira esteira uma caixa, o operador vai ter que ver a lâmpada e tirar o engradado. Se chegar na outra esteira a caixa de uva, né? Então, a caixa de uva está ok. Então, o operador lá que vai tirar a caixa, vai tirar a caixa da esteira. E se chegar às duas, aí o cara tem que ir mais rápido, porque vai ter que tirar os 2 engradados das 2 esteiras, né? Agora, se não chegar nenhuma caixa, aí o operador pode ficar de boas, né? Então, observe, ó. Chegou a caixa na primeira esteira, ó, bateu no fim de curso da primeira esteira. Aí um semáforozinho dizendo que tem caixa para ser retirada da esteira acionou. Digamos que na primeira esteira não chegou, chegou na segunda. Aí, ó, o semáforo também acionou. Agora, digamos que chegou 2 caixas, né, ó, em cada uma das esteiras. Aí o semáforo lá indicando que chegou, que tem caixa no fim de curso, acionou. Essa é a lógica OR. Então, a lógica OR, a ação vai acontecer se uma das entradas for 1, qualquer que seja ela, ou se ambas as entradas forem 1, né? A única forma da ação não acontecer é se ambas as entradas forem 0, aí nada acontece, né? Deu para reforçar aí, pessoal, a porta lógica OR? Ficou claro aí esse exemplo? Então tá aí, ó. Esse é o desenho da porta lógica OR, né? A gente viu que pode ser representado pelo mais também, né? Ou seja, se eu precisar usar a lógica OR, né, eu ver na descrição do problema que, opa,
ou uma coisa ou outra, tem que acontecer tal coisa. Quando fala esse ou uma coisa ou outra, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com a lógica OR. E em CLP, a lógica OR são dois contatos em paralelo. Então, eu pego os meus dois sensores e coloco em paralelo, que eu vou estar usando a lógica OR para acionar alguma coisa. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos finalizar aqui. Deixar de monitorar. Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo agora é esse, ó. Então agora já tem uma função um pouquinho diferente, né? Ó. Já é uma associação, tá vendo? Ó? Uma associação de lógicas. Ó. O que que diz aí? Ó? Duas chaves fim de curso conectadas em paralelo e o resultado conectado em série com uma chave de pressão, um pressostato, para comandar uma lâmpada. Né? Então eu tenho aqui, ó, a aplicação é essa aqui, ó. Duas chaves fim de curso em paralelo, esse conjunto em série com um pressostato para acionar uma lâmpada, né? Uma lâmpada. Agora, eu tenho uma lógica um pouco diferente, né? Mas vamos tentar interpretar essa lógica, né? Vamos fazer esse programa. Então, ó, o programa em ladder, ó, dois contatos abertos e esse paralelo em série com um contato aberto. Vamos lá. Fazer um novo programa. Então, aqui, ó, lógica OR e AND. Estou usando agora as duas lógicas, né? Então, vamos lá. Vou clicar no OB1. Aí aqui eu faço o meu programa, né? Então, ele disse lá que eu tenho um contato aqui embaixo, aberto. Aí eu preciso abrir um ramo, então eu vou selecionar aqui, ó. Ficou tracejado, eu vou aqui no Open Branch. A setinha está azul, ó. Então é só eu clicar no outro contato que eu quero, que já vai ser inserido. É um novo contato aberto. Aí, ó, já ficou aqui os dois contatos em paralelo, né? Vou clicar na setinha para fechar o branch, então eu clico nela para selecionar. E aí vou lá em Close Branch, que é esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Clico nele, aí ele fechou o paralelo. Aí aqui, ó, em série com essa associação, eu vou botar um outro contato, é aberto, né? Aberto. Aberto. E após isso é que eu vou botar a tomada de decisão, né? O atuador, a saída que vai ser acionada. Então eu vou botar uma bobina. Então tá aí o programa, ó, a lógica do programa. Vamos lá, aqui eu vou usar a entrada, ó, I 0.0 nesse primeiro contato. No segundo contato aqui de baixo, em paralelo, vai ser o I 0.1. Aqui em série com essa associação, eu vou botar a terceira entrada, que é o I 0.2. E aqui vai ser a primeira saída na bobina, né? Que é 0.0. Então tá aí o programa, ó. Terminou aí o programa. Vamos sincronizar. Sincronizar é para mandar o programa para dentro do CLP, né? Mandamos. Vou clicar em Run para rodar o CLP, para o CLP executar o programa que eu acabei de mandar. Ele está executando o programa que a gente acabou de mandar. Vamos colocar para monitorar, para a gente poder acompanhar por aqui, né? Ficou rosinha aqui algumas coisas. E vamos botar a máscara. Vou botar aqui para 0. Aqui também para 0, né? Pronto. Ok, então tá aí. Bom, como é esse programa? A entrada I 0.0 é uma fim de curso, a I 0.1 também é uma fim de curso. Mas a I 0.2 é um sensor de pressão.
e a saída aqui é o que vai ser acionado a partir dessa lógica, né? Deixa eu tentar pensar em algum exemplo para essa aplicação, né? Bom, como são duas fins de curso, né? Junto com o sensor de pressão, isso deve estar relacionado com a aplicação de líquido, né? De líquido. Então, nós temos aí que, digamos aí, ó, que eu precise, né? Dentro lá de um tambor, digamos, né? De uma panela, vamos colocar uma panela industrial bem grande, né? Aí eu tenho dois sensores de nível do líquido, um nível mínimo e um nível máximo, né? Um nível mínimo e um nível máximo. São dois sensores de nível de líquido, tá? E eu tenho a pressão do líquido aqui, ó. Vamos trocar a pressão por temperatura para ficar melhor, tá? Então aqui são dois sensores de nível de líquido, o nível mínimo e o nível máximo, e aqui o sensor de temperatura do líquido, né? Quando isso estiver ok, aí eu vou abrir aqui, eu vou acionar, por exemplo, uma esteira para colocar um novo ingrediente dentro desse líquido, tá certo? Então vamos pensar assim nessa aplicação, ó. Eu tenho um sensor de nível máximo de líquido e um sensor de nível mínimo de líquido, né? Eu tenho sensor de temperatura e aqui vai adicionar, é uma saída que vai ligar uma esteira para adicionar um novo ingrediente dentro da panela, certo? Então, do jeito que está aqui essa lógica, ó, tanto faz o sensor estar no mínimo, né, o mínimo está ativado, ou o sensor está no máximo. Né, ó, então, em paralelo, lembra? Em paralelo, a lógica é a ou. Então, o sensor do líquido pode estar ou no máximo, ou no mínimo, né? Mas, além disso, a temperatura tem que estar no valor determinado pelo sensor. Então, digamos que o meu sensor lá, ele vai estar calibrado para 80 graus. Então, só vai acionar aqui esse contato se a temperatura chegar em 80 graus. Então, vamos lá, ó. Começou a encher, né? Começou a encher o tanque. Aí o líquido passou do nível mínimo, aqui acionou. Mas ele não vai poder despejar o ingrediente, ó. Por quê? Porque a temperatura não chegou ainda, ó. Aí o líquido continua enchendo, chegou no nível máximo. Também não vai adicionar o ingrediente. Está esperando o quê? A temperatura alcançar o valor desejado, ó. Aí, quando a temperatura alcança o valor desejado, aí a esteira liga e adiciona um novo ingrediente no processo, na panela lá para cozinhar. Então, ó, observe, eu tenho, tanto faz estar no mínimo ou no máximo, né? Por isso que a lógica ou, então em paralelo, ó, pode estar ou no mínimo ou no máximo. Mas aí, ó, esse conjunto em paralelo está em série com o sensor de temperatura. Então, qualquer que seja o mínimo ou o máximo, precisa que simultaneamente né, a temperatura tenha alcançado. Por isso que o sensor de temperatura está em série com os sensores de nível. Então, ou o nível está mínimo ou o nível está máximo e o sensor de temperatura alcançou a temperatura desejada, aí você pode adicionar o ingrediente. Então, professor, mas digamos que não chegou na temperatura, no nível máximo, ele chegou só no nível mínimo e a temperatura já alcançou. Então, chegou no nível mínimo e já tem a temperatura, pode adicionar o ingrediente, né? A temperatura está ok. O meu ingrediente precisa que o líquido esteja numa determinada temperatura. A temperatura está ok, pode ligar a esteira e despejar o ingrediente, tá? Se chegou no máximo, ok, também. Vai a temperatura alcançada. Agora, ele foi subindo, a temperatura não chegou no máximo, então eu desabilito aqui, ó. Aí não pode adicionar o ingrediente, porque o ingrediente tem que ser adicionado quando o líquido estiver com 80 graus. Então aqui a gente usou a conjunção, né, de uma lógica ou com uma lógica AND. Agora deixa eu fazer a seguinte pergunta: se o líquido não chegou nem no nível mínimo,
pode despejar o ingrediente? O que vocês acham que essa lógica vai fazer? Aí não vai passar, né, professor? Se os dois estiverem desligados, o mínimo e o máximo aí. Isso. Aí não vai passar porque a porta-hora aqui, ó, ela precisa pelo menos uma entrada 1, né? Então, se não chegou nem no máximo e nem chegou no mínimo, ou seja, eu não tenho nível suficiente para despejar o ingrediente. Por mais que a temperatura esteja ok, né? Ó, tá pintadinho, tá vendo? Ó? A temperatura tá ok, mas essa lógica OR precisa que pelo menos o nível mínimo, né? Uma das entradas aqui seja alcançada. Então, se eu não cheguei nem no nível mínimo ainda, ó, então não vai despejar o ingrediente lá, não vai ser ligado à esteira para despejar o ingrediente. Agora, chegou no nível mínimo, aí, ó, e a temperatura alcançou, pode despejar o ingrediente. Ixi, continuou enchendo e chegou no máximo, não tem problema. Por isso que a gente colocou uma lógica OR, né? Dentro desse intervalo de níveis, se a temperatura estiver ok, pode despejar o ingrediente. Ficou claro aí, pessoal, essa aplicação? Então dá para perceber que essas lógicas são importantes, né? Alguém tem uma dúvida, um comentário? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza, beleza. Então vamos para a nossa próxima lógica, tá? Deixa eu finalizar essa. Parar de monitorar. Então vamos parar o CLP aqui. Aí eu clico aqui em Home, ó, para fechar esse programa. Close aqui. Vamos para o próximo. Agora nós temos aqui, ó, deixa eu ver aqui, duas fins de curso conectadas em paralelo com o resultado em série com mais duas fins de curso também em paralelo. O resultado comanda uma lâmpada piloto. Então aqui, essa é a aplicação. Ó. Duas fins de curso em paralelo e esse paralelo em série, ó, observe que está jampeado aqui, né? Em série com mais duas. Aqui não seria fim de curso, tá? Aqui é um outro sensor, tá? Então, mas em série com dois sensores abertos, né? Ó. E esses dois sensores em paralelo. E aí vão acionar aqui a lâmpada piloto. Então, esse tipo de aplicação ficaria com essa lógica aqui, ó, no programa em CLP, né? Então, dois contatos em paralelo, aí você fecha o ramo, ó, e aí coloca mais dois contatos em paralelo. Vamos ver como é que essa lógica aí funciona lá no programa, né? Então, aqui é duas ORs, né? Duas ORs em série. Não, eu vou fazer frase ponto final. Lógica OR. Opa. OR e OR. Lógica OR e OR. São duas ORs agora. Vamos olhar. Eu vou entrar no OB1. Então, vamos fazer aqui o desenho, né? Então, eu selecionei aqui, ó, vou colocar o primeiro contato. Vou aqui no começo, selecionar para abrir o ramo, né? Ó, no Open Branch. Aí vou botar outra OR, né? Aliás, desculpa. É outro contato aberto. Aqui, ó. Aí eles estão em paralelo. Eu vou fechar o paralelo. Ó. Eu coloquei em paralelo, né? Aí vou clicar na seta para selecionar. Vou fechar o paralelo. Close Branch. Pronto. Aí agora aqui, ó, eu vou botar um outro contato aberto. E vou ter que abrir aqui um outro ramo, né? Ó. Então, vou selecionar aqui, ó. Eu vou abrir um outro ramo paralelo em Open Branch, né? Já apareceu uma nova setinha aqui, ó. E já está selecionado, tá azul. Aí eu vou criar um novo contato aberto. Aqui. Observe que ele já fez os dois paralelos, né? Falta só fechar aqui, ó, esse ramo, né? Então, observe aí, ó. Do jeito que estava lá na figura, né? Agora eu selecionei a setinha, eu vou fechar o ramo. Close Branch.
E aí essa associação de contatos vai acionar aqui, eu vou clicar aqui e acionar a bobina, adicionar a bobina. Aí fechou a minha network aqui. Então agora eu tenho, ó, duas fins de cursos em paralelo e 0.0. Aqui embaixo e 0.1. Aqui, ó, vai ser na entrada e 0.2, né? São entradas diferentes, tá vendo? E aqui embaixo e 0.3, são 4 sensores diferentes, né? Do 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 e a saída aqui é 0.0. Bom, agora nós temos essa aplicação aí, ó. Então temos dois ORs, né? Ó. O i0.0 está em lógica OR com o i0.1 e o i0.2 em lógica OR com o i0.3. Então nós temos o seguinte aí, ó. Agora, para que a minha bobina seja acionada, eu posso ter várias possibilidades, né? Várias possibilidades, ó. Por quê? Porque eu tenho duas ORs em série. Vamos verificar essas possibilidades. Deixa eu sincronizar, ó. Colocar para rodar. Monitorar. Vamos colocar a máscara. Vou corrigir aqui o endereço para 0. Então, pessoal, agora nós temos, ó, várias possibilidades aqui, ó. São 4 sensores, né? Então, o que que essa lógica aí está me dizendo, né? Essa lógica aqui está me dizendo. Ela está me dizendo o seguinte, que ou pelo menos uma das fins de cursos está acionada e ou pelo menos uma das outras duas, os outros dois sensores estiver acionado, aí eu vou acionar a saída. Então tem que ter pelo menos um desses sensores aqui, fim de curso, e pelo menos um desses aqui, ó, acionados para que a minha saída seja acionada. Então, ó, por exemplo, se do i0.0 e do i0.1, se o i0.0 estiver acionado. Só isso não é suficiente, né, para garantir, ó, porque o i0.0 está acionado, está aberto, fechou. Aí passou continuidade, ó. Mas quando chegou no outro conjunto em paralelo, como nenhum deles está acionado, a continuidade parou aqui, não conseguiu chegar até lá na bobina. Então, eu atendi o primeiro critério, mas não atendi o segundo, né? No segundo critério, então, digamos que o i0.2 foi acionado. Aí a minha saída vai ser acionada. Por quê? Porque, ó, um dos OUs desse primeiro OU foi acionado e um dos OUs desse segundo OU aqui, né? Um dos sensores do segundo OU também foi acionado. Como eu tenho um acionamento de cada um dos OUs, então o meu I aqui, ó, tá atendido, né? Esse e esse acionados, eu vou ter acionamento da saída. Né? Então eu preciso que essas duas condições sejam atendidas, ou essas duas condições sejam atendidas para eu ter a saída aqui acionada. Bom, um exemplo relacionando isso aí, né? Qual seria, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pensar um pouco. Bom, se a gente pensar que cada sensor desse aí, ó, cada sensor desse, né, é uma roda no chão, tá? Cada sensor desse é uma roda do carro em contato com o chão. Certo? Em contato com o chão, deixa eu ver.
Não. Cada roda dessas aqui, ó, sem estar cada sensor desses é um sensor de uma roda, tá? Que não está no chão. Então aqui seria as rodas dianteiras, ó, e aqui as rodas traseiras do carro, certo? Vamos pensar assim. Então, quando a roda está no chão, ó, não ficaria adequado, não. Eu estava pensando em fazer o seguinte, mas vamos pensar assim, ó, imagine que é o controle, esse aqui é a saída do controle de estabilidade, tá? De tração, controle de estabilidade de tração do carro. Então, ó, se uma das rodas saiu, né, do chão, foi acionado aqui, e outra das rodas saiu do chão, aí ele liga o controle de estabilidade. Então, nesse caso, para essa lógica aqui, eu teria que uma roda das duas rodas dianteiras e uma roda das duas rodas traseiras saísse do chão para ele ligar o controle de tração, né? Usando essa lógica aqui. Né? A gente sabe que o controle de tração, né, de estabilidade, basta uma roda sair, né? Assim, eu não entendo muito dessa parte, mas uma roda saiu, ele já liga o controle de estabilidade e tração, não é? Os carros que têm essa funcionalidade, né? Então, bastou uma roda sair, né, patinar, digamos assim, né? Ele já liga o controle de estabilidade e tração. Mas nesse caso aqui, ó, com essa lógica, teria que uma roda sair, ó, que foi no caso essa, e uma roda das duas traseiras também, que foi no caso essa, para ligar. Se poderia ser essa e essa, ó, aí ligaria o controle de estabilidade e tração. Poderia ser também, ó, cruzado, né, essa aqui com essa, ó, que aí teria continuidade assim por aqui, ó, também ligaria o controle. E poderia ser cruzado também no contrário, ó, esse ligado e esse também ligaria o controle. Então, observe, eu preciso de uma dessas duas ligadas e pelo menos uma dessas outras duas ligadas para a saída ligar. Então, pode ser essa com essa, ó. Pode ser essa com essa, ó. Pode ser essa primeira com essa última. Então, pode ser uma dessas duas ou uma ou outra, pelo menos uma, e né, uma dessas duas. Então, ó, aí que é a interpretação, né? Ou essa estão acionadas, ou essa estão acionadas. Então, tem que ter pelo menos uma de cada grupo de dois acionado. Vocês conseguiram entender, né, pessoal? Quando eu boto um i aqui, eu estou amarrando que pelo menos uma dessas e uma dessas tem que estar acionada. Opa, pois não. Professor, eu fiz aqui no PLC7. Como é que o senhor colocou, só que eu não peguei, em cima, no meio tá só os pontos de interrogações. Como é que o senhor ativou essas saídas, as entradas e as saídas? Ah, pronto, deixa eu parar aqui, ó. A gente faz assim, ó, Telso. Deixa eu parar de monitorar. Se eu tirar os endereços, ó, eu vou apertar o del. Aí ele vai me deletar a rede, né, ó. Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Vamos botar o contato, ó, aberto. Vamos lá. Vamos fazer novamente, ó. Aí abre aqui o ramo, bota um novo contato aberto, clico aqui e fecho o ramo, né? Aqui é o primeiro paralelo, ó. Aí você clica aqui nos interrogações. E aí se é a entrada, aí basta digitar no teclado. Quando está selecionada a interrogação, ela fica laranjinha. Com a interrogação laranja, aí você pode digitar, ó. Aí você bota i0.0 e dá um enter. Pronto. Aí ele já aceita o endereço, ó. Aí você seleciona aqui o próximo, fica laranjinha. Aí você digita o próximo endereço, i0.1 e dá enter. Aí ele já recebe, ó. Aí você vai botando os endereços nos contatos. Aí aqui a gente botaria outro, né, contato, ó. Clicaria aqui, aí abre um novo ramo. Ele mostra a setinha. Bota um novo contato.
Aí ele já fica aqui em paralelo, aí você clica na setinha e fecha o ramo. Aí já ficou daquele jeito lá. Aí bota uma bobinazinha aqui da saída, que é a tomada de decisão do programa, né? Aí é só clicar nas interrogações e digitar. Como eu já usei a entrada I0.0 e a I0.1, eu vou usar a I0.2. E aqui vou selecionar as interrogações e vou botar o I0.3. Aí eu tenho as 4 entradas. E aqui a minha saída. Como é a primeira, eu vou colocar aqui 0.0 e dou Enter. E aí você preencheu, você terminou o programa. Funcionou aí, Telson? Deu para colocar um endereço? Coloquei, deu certo o endereço. Aí depois que está feito isso aqui, eu sincronizo. Sincroniza aqui no botão, dá o yes, né? Sincronizando, yes. Aí depois de sincronizar, vem aqui, ó, e clique em Run para rodar o CLP rodar o seu programa. Vai mostrar Run, verdinho. Isso. Se quando você clicou em sincronizar não foi, é porque tem algum errinho no programa. Não Né? foi, Mas se sincronizou foi, e né? ele já está lendo o ano. Tá rodando, Depois né? do Aí você run, vem monitorar agora, que é esse óculos aqui, ó. tá ok. Aí ele já está, você já pode clicar aqui, clicar nos contatos para alterar o estado deles, ó. Já acionou. Aí você clica para acionar e desacionar. Pode clicar nos contatos. E aí ele vai mostrando o resultado na saída. Se você quiser ver pela parte frontal do CLP, aí você clica aqui no botão de máscara. Deu certo. Deu certo aí? Pronto. Beleza. Aqui no botão de máscara, aí ele já está mostrando aqui, ó, as entradas acionadas e a saída também acionada. Muito bem, então vamos para o próximo. Vou dar um stop aqui. Vamos fechar essa aplicação. Vou deixar de monitorar. Home, close. Vamos para a próxima. Agora, tem duas fins de curso em série e o conjunto em paralelo com uma terceira chave fim de curso. Tudo isso para controlar um buzzer. Um buzzer é uma sirene, né? Controlar uma sirenezinha. Então, tem duas fim de curso em série e uma fim de curso em paralelo, né? E aí vamos fazer esse programa em ladder aqui, ó. Vamos lá. Nova solução, então, lógica, série, tá assim, série é índio, né? Índio, ó, criar. O nome você pode escolher qualquer nome, né? Clico no OB1 duas vezes, tá aqui nossa janelinha do programa. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui o contato, clico aqui, né? Coloco o contato aqui, já vou abrir o ramo, ó. Seleciono então, né, aqui no começo para abrir o ramo. A setinha ficou azul. Vou colocar um. Vou clicar na setinha de novo e vou colocar mais um. Pronto. Aí observe, ficou aqui um contato em paralelo com dois em série, ó. Não era isso, né? Eu botei só o contrário, mas é a mesma coisa, tá? Dois em série com um em paralelo, tá? É a mesma coisa, só mudei a ordem, né? Então vou clicar na setinha e vou fechar. Isso não altera o funcionamento do programa. Se você for preciosista, né? Então você seleciona aqui, bota o contato aberto para ficar daquele jeito, né? Dois aqui em série e esse aqui remove, né? Seleciona e aperta Delete. Aí pronto, ficou também, né? Agora está idêntico de lá.
e bota a bobina aqui na saída. Sempre seleciona o tracinho onde você quer posicionar as coisas, que aí ele posiciona melhor. Então, vamos colocar aqui 0.0, aqui 0.1, 0.2, as entradas, e a saída aqui é 0.0. E o programa está pronto. Sincronizar. Aí depois coloca para rodar. Monitorar. E a máscara. Isso aí você vai fazer tantas vezes que vai ficar automático. Professor, e no CLP real, quando estiver programando, é desse mesmo jeito? É desse mesmo jeito. Você vai primeiro criar a lógica, depois você vai mandar para dentro do CLP a sua lógica, depois você vai botar o CLP para rodar a sua lógica, e aí você vai clicar em monitorar para ver se a sua lógica está funcionando corretamente no CLP. Né? Então, é a mesma coisa. Do jeito que está fazendo no simulador, é o que você faria no equipamento real. Bom, muito bem. Então, agora essa lógica, ela é assim, ó. Essa entrada em 0.0, né? Precisa que a 0.2 também aconteça, né? Porque elas estão em série aí. Então, eu preciso que 0.0 seja 1 e 0.2 seja 1 para ligar a saída. Ou, né? Ó, ou, que está em paralelo, ou 0.1 seja acionado. O que significa isso? Digamos assim, pessoal. Digamos que você tem uma indústria que limpa uma determinada matéria-prima numa água com ácido, digamos, né? Então, aqui você tem o seguinte, ó, você tem um sensor de baixo e um sensor de alto. Para quê? Para quando uma matéria-prima estiver embaixo do ácido, aí ela tem um motor mexendo essa matéria-prima, e quando bate num fim de curso, sobe, quando bate no outro fim de curso, digamos que seja assim, né? Não pode ser assim. Vamos pensar assim, então. Se é para limpar uma determinada matéria-prima, então eu tenho que ter o líquido, lá o ácido, né? E o fim de curso de que a peça chegou lá dentro do ácido. Então vamos pensar assim, tá? Então eu tenho o nível de ácido, então aqui há um sensor de nível do ácido, e o 0.2 é um fim de curso para saber se a matéria-prima entrou dentro do ácido, né? Então, se essas duas coisas acontecerem, então eu ligo aqui um motor para girar a peça lá dentro, para corroer a ferrugem, digamos, que vai limpar a peça mais rápido. Então, se tem o nível de ácido, dentro do ácido, ligo o misturador. Ou tem uma botoeira lá manual em que o operador, se pressionar, não importa se tem ácido e se tem peça, quando pressionar essa botoeira, ele vai ligar o misturador de qualquer jeito. Então, essa seria a situação que representa essa lógica, tá vendo? Então, seria um modo automático aqui, né? Então, o ácido chegou no nível e a peça bateu no fim de curso, lá dentro do ácido. Aí, ó, essas duas estariam acionadas, né? E aí o misturador acionou para mexer a peça lá dentro do ácido para corroer mais rápido. Mas digamos que não tem líquido lá e não tem peça, mas o operador quer testar se o misturador está funcionando. Então ele tem um botão, uma botoeira, que se ele acionar, ó, ele liga o misturador direto. Professor, por que a botoeira do operador não precisou das informações do nível do ácido e nem do fim de curso que a peça entrou dentro do ácido? Porque a botoeira do operador está com a lógica OU, né? Ó. Então, isso aqui não precisa acontecer para a saída acontecer. Basta o botão do operador ser pressionado, basta uma das entradas ser acionada, que a saída é acionada. Então, aqui a gente está usando uma AND, ó,
do modo automático e uma OR do modo manual. Então, ou pode o misturador ser acionado pelo modo automático ou, né, em paralelo, pelo modo manual. Tranquilo, pessoal? Deu para entender esse programa? Deu sim, professor. Pronto. Beleza, então vamos para o próximo, né? Então eu vou parar isso, tá? Vou parar esse aqui, vou deixar de monitorar, vamos fechar. Close. Pronto. Próximo é essa aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é aquele que ficaria mais adequado com o controle de estabilidade e tração do veículo, né? Mas vamos passar para o próximo, então vamos fazer um outro sem ser esse. Bom, aqui é a End e a Not. Bom, esse aqui tá legal. Esse aqui vocês já sabem, dá para vocês fazerem esse, tá? Esse dá para vocês fazerem. Ele é semelhante àquele que a gente fez, só que sem fechar o paralelo aqui, né? Ó. Você vai colocar duas em série, abre o ramo, aí bota mais duas em série e depois fecha. Ó. Como é que aqui vai funcionar? Ou eu tenho essas duas chaves acionadas, ou essas outras duas chaves acionadas. Se eu acionar só a A, só a B, só a C ou só a D, né, não vai acionar. Eu preciso que ou essas duas sejam acionadas. Né? Em outras palavras, eu preciso que A e B sejam acionadas ou C e D sejam acionadas para a saída ser acionada. Esse aqui dá para vocês fazerem, vamos fazer o outro. Essa aqui é diferente, ó. Essa aqui envolve uma NOT, tá? Essa aqui envolve uma NOT. A NOT de B, né? Vamos lá. A NOT aqui envolvendo um contato fechado, vamos lá. Então, um aberto e um fechado. Um novo. Então, aqui seria lógica AND e NOT. É bem simples essa lógica, né? Ó. Então, eu coloco um contato aberto, aí clico aqui no tracinho e coloco também um contato fechado. Aí clico aqui no tracinho e coloco uma bobina. Terminou, só isso. Ó. Aqui vai ser 0.0. Aqui vai ser I0.1 e Q0.0. Aí. Bom, quando eu tenho esse tipo de lógica com NOT, né, o uso do NOT significa que em condições não atuadas desse meu sensor, ele vai permitir a continuidade, né? Ele é um contato fechado, ó. Vamos sincronizar aqui para ver. Boto para rodar. Vamos monitorar. Ó. Aqui, ó, o I0.1, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, para melhorar esse programa, eu vou botar um selo, tá? Só para ficar mais eu vou parar de monitorar, para poder editar. Eu vou colocar um selo aqui, tá? Vocês lembram do selo? Lembram, né? Então, eu vou abrir um ramo. Aí vou colocar um contato aberto em paralelo, né? Um contato aberto, ó, em paralelo, e vou fechar aqui o ramo. Aí como é que é o selo? A minha bobina de saída, ela mesmo vai fechar o contato que vai deixar ela alimentada, né? Vai selar o funcionamento dela mesma. Então aqui, ó, o endereço desse contato aberto vai ser Q0.0, né? Ó. Então, quando essa bobina for acionada, ela vai fechar a alimentação dela mesma, mantendo ela ligada. Por isso que o nome é selo, né? Você cola.
Você cola ela ligada. Então, muito bem, vou sincronizar. Yes. Rodar já está rodando. Vamos monitorar. Então, está aqui, ó. Aqui o programa. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou acionar. Observe que o I0.0 está rosa, né? Significa que esse contato aqui está acionado. Eu vou clicar de novo e o endereço aqui deixou de ficar rosa, dizendo que esse contato agora está desacionado. Mesmo desacionado, a saída continua acionada. Por quê? Porque o contato de selo está fechando a alimentação dessa bobina, né? Isso aqui é o programa, tá certo? Aqui é tudo lógica, né? Quem está sendo acionado são o que está ligado no módulo de saída do CLP, né? Aqui é só a lógica, lembrando, né? Muito bem, então, para que a gente usa o NOT, né? O NOT. Geralmente, nos programas em CLP, a gente usa o NOT como a gente usava em comandos, né? A gente pode usar isso para, por exemplo, interromper o selo. Então, observe, como essa função, esse contato é normalmente fechado, se ele não for acionado, ele garante continuidade. Ou seja, se eu colocar um 0 aqui, ó, eu estou colocando um 0, né? Eu não estou acionando. Colocando um 0, ele permite a passagem, como se ele tivesse acionado, como se ele tivesse 1. E se eu colocar um 1, que é quando eu clicar nele aqui, ó, aí ele vai, como se ele fosse 0 agora, né? Ele não deixa passar. Ó. Então, esse é o NOT. A gente usa aqui para quebrar, por exemplo, esse selo, né? Ó, quebrar o selo. Então, digamos que eu tenho um programa, eu tenho uma esteira transportadora. E aí eu tenho a fim de curso no fim da esteira. E quando chegar a contagem da esteira de 3 peças lá na fim de curso, ele tem que parar a esteira. Então, digamos que esse circuito aqui é o circuito que liga a esteira. Ó. Eu liguei a esteira, o selo fechou, a esteira está ligada, levando as peças. Aí tem um contador lá, contou a primeira peça, passou a segunda peça, bateu na fim de curso, o contador contou a segunda. Aí o contador contou a terceira peça. Quando o contador contou a terceira, aí ele aciona esse I0.1. Quando ele aciona o I0.1, aí ele interrompeu aqui a alimentação e a esteira para. Então, meu acionamento desse contato negado faz o desacionamento da bobina de saída, né? A lógica NOT. Quando ele é acionado, ele desaciona alguma coisa, né? Quando ele é acionado, ele desaciona alguma coisa. Né? E se ele for desacionado, ele está permitindo por ele, né? É a lógica NOT, tá? A gente usa esse contato fechado nesse tipo de situação. Ok? Geralmente a gente usa para fazer essas interrupções de selo, né? Para outras funções também, dependendo do dispositivo de entrada. Beleza, pessoal? Ficou claro o uso desse contato fechado aqui como uma inversão. Né? Ó, liguei aqui, ligou o selo. Né? Ele permitiu a passagem porque estava desacionado. Quando eu aciono, ele interrompe, ele desaciona o que estava ligado por ele. Então, aí seria um exemplo desse tipo de aplicação, né? End Not. Aí aqui o que o colega comentou para a gente finalizar, eu acho que essa é a última, não, tem mais duas, né? Então essa aqui é que o colega comentou do intertravamento. Ó. Vamos ver como é que faz um intertravamento lá no programa, né? Vamos lá, fazer o intertravamento. Ó. Vou fechar esse. Monitorar, stop. Vou fechar aqui, close. Vamos criar um novo. Aí aqui, ó, o intertravamento é a lógica SHOR, né? É o intertravamento. Eu vou criar aqui. Fisicamente é como se fosse um intertravamento, né? Mas a operação é a SHOR, tá certo? A operação é a SHOR. Vamos lá. Eu coloco aqui ó, um contato aberto.
insere com contato fechado. Aí eu abro um ramo. Aí aqui abaixo do contato aberto, ó, nesse ramo em paralelo, eu vou colocar um fechado. Aí clico na seta e abaixo do ramo fechado eu coloco um aberto. Ó. Ele ficou meio deslocado, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vou botar bem aqui, ó. Aqui é um fechado. Pronto. Eu errei, não foi? Fiz errado, ó. Deixa eu ajeitar. Então aqui um aberto, ok. Aqui eu coloco um fechado, ó. Ok. Aí aqui eu termino o paralelo. Então, ó, um fechado, aqui um aberto e aqui um fechado. E bota a bobina no final. Vamos colocar os endereços. Agora, como é que é os endereços? Ó? Se eu quiser fazer a lógica XOR. A porta XOR, a gente viu que são duas entradas, né? Então, vai ser o I0.0. Aqui embaixo, em cima aqui também embaixo, o I0.0. Ó. Então, esses dois, o aberto e o fechado aqui é I0.0, é a mesma entrada. E aqui o I0.1. Embaixo também o I0.1. Aqui as duas entradas, ó, uma entrada da XOR, outra entrada da XOR, e aqui a saída, que é 0.0. Vamos analisar o funcionamento da XOR agora. Então, eu vou sincronizar, mando rodar, monitorar, e vou colocar a máscara, que eu acho que vai ficar melhor de ver na máscara. Vou trazer ela para cá. Boto os endereços, né? Como é que é a XOR, né? A XOR é a ou exclusivo. Então, ou eu tenho um sensor acionado ou outro sensor acionado. Não posso ter os dois. Então, observe, ó. Se eu acionar o I0.0 e não acionar o I0.1, ó, o que aconteceu, ó. Eu acionei o I0.0, aqui fechou, permitiu a continuidade. Não acionei o I0.1. Como ele é um contato normalmente fechado, então ele vai permitir a continuidade naturalmente. E aí aciona a bobina. Então o acionamento ocorreu por baixo, né? Agora, digamos que eu ligue só o I0.1 agora. A saída também acionou. Vamos ver por quê. Como eu não acionei o I0.0, esse contato que era normalmente fechado, continuou fechado. E aí permitiu a continuidade. E eu acionei o I0.1, tá rosa. Então ele fechou. E aí eu mantive a continuidade agora por cima, né? Agora, se eu não acionar nenhum dos dois, aí o exclusivo não aciona. E se eu acionar os dois, o exclusivo também não aciona, né? Porque para o exclusivo acionar, eu preciso exclusividade de uma das entradas. Então, ó, quando eu aciono as duas, essa que era fechada abriu, né? E essa que era aberta fechou. Aqui do mesmo jeito, essa que era aberta fechou e essa que era fechada abriu. Então tá aberto aqui, ó, e tá aberto aqui, então não permite continuidade, né? Então só funciona se eu acionar ou uma exclusivamente, aí aciona a saída, ou a outra exclusivamente. Essa é a XOR. Bom, finalizou a nossa lógica, a nossa aula, né? Essa é a última lógica, eu não vou fazer no IPLC, mas eu vou só mostrar aqui o que essa lógica está fazendo. Se você observar essa lógica aqui, ó, tem dois contatos fechados, dois contatos abertos, um contato de selo, né? Isso aqui, ó, é representando o acionamento do motor a partir de dois pontos de comando, né? Então eu posso ligar do A e posso ligar do B, né? Aqui é fechado, né? Ó, fechado, tá? Aqui era fechado. Então eu posso ligar do A ao do B, aí o M fecha o selo aqui, ó. E eu posso desacionar por aqui, ó. Aqui é dois contatos fechados, tá? Para poder explicar a lógica. Então CD eram para ser fechados, o AB abertos. Por que eu estou falando que o CD tem que ser fechado? Só para ficar mais fácil de entender, mas
se você observar, esses dois abertos estão corretos, considerando que os botões que estão lá no campo já estão fechados. Ó. Os botões são normalmente fechados, estão vendo? Ó? Então, esse botão C, ele já está fechado. Então, esse meu C, ele está fechado porque está acionado, né? O botão D também está acionado já, ó. Está fechando o circuito, então ele está fechado. Bom, então eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, tá certo? Essa simulação aqui, beleza? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Nessa aula a gente se familiarizou, a gente entendeu as funções lógicas, aprendemos, né, as funções lógicas. Deixa eu salvar aqui a lista de frequência. Ok? E exercitamos um pouco mais a simulação aí da programação por CLP, tá bom? Então, pessoal, boa noite para vocês, já estamos passando, né? Tchau, tchau. Deus quiser, até a próxima aula. A próxima aula é feriado, lembrando, né? Então, a gente só vai voltar passando na próxima semana na outra, tá certo? Então, instalem um software, treinem aí esses programinhas, beleza? Tranquilo. Eu instalei. Próxima semana é feriado de quê, professor? Não é na segunda, não, feriado? Isso, segunda é feriado, né? E na terça é feriado antecipado do dia do professor. Ah, tá. Oh, coisa boa. Beleza? Então, segunda e terça, estamos de folga. Vamos treinar aí no MPL6, tá bom? Beleza. Professor, só fazer uma pergunta bem rapidinho. Aquela penúltima lógica que o senhor fez, será que eu